Então, bom dia mais uma vez. É impressionante como que num período de um mês tanta coisa pode ter acontecido, né? E é muito bom ouvir aí o compartilhar de vocês e perceber o agir de Deus em todas as áreas aqui da vida da igreja, né? Nas áreas familiares, acadêmicas, aqui na igreja como um todo, né? Essa movimentação toda aí do chá das mulheres. Graças a Deus. Nós estamos então dando a sequência à nossa jornada aqui dos estudos em Ageu. E nós então no último encontro estudamos Ageu capítulo 1. E hoje o nosso desafio então é olharmos para Ageu capítulo 2, de versículos 1 a 9. Então eu te convido aí a abrir a sua Bíblia no livro de Ageu, ali no capítulo 2, versículos 1 a 9, e eu vou ler então aqui na versão NVI. Acompanha comigo então a leitura. A palavra de Deus diz o seguinte: no dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo o seguinte: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Nós temos visto que o livro de Ageu, escrito por Ageu, um profeta, no tempo onde o povo de Deus estava voltando do cativeiro babilônio, e naquele tempo, então, eles foram liberados pelo rei Ciro a retornarem para Jerusalém para começar a reconstrução do templo. E basicamente quem estava fazendo isso eram os sacerdotes e eram os levitas. E com a reconstrução do templo, o que está acontecendo? Eles estão de novo retomando e retornando à presença de Deus e à adoração de Deus. E isso está gerando no povo aquela identidade religiosa que eles haviam perdido quando estavam lá na Babilônia, longe de Jerusalém, longe do templo e, por assim dizer, longe da presença de Deus. O que acontece então é que Esdras lidera essa questão de retorno do povo e começar a trabalhar então na questão da reconstrução do templo e a identificação religiosa do povo. Mas também Neemias foi chamado por Deus nesse mesmo tempo para liderar a reconstrução do muro. E a gente sabe muito bem que a reconstrução do muro dava para eles aquela sensação de proteção, sim, dava para eles também uma sensação de que as fronteiras estavam novamente estabelecidas e também trazia para eles a identidade política do povo. Os muros então demarcavam onde pertence a minha terra
me protegiam e me davam então aquela sensação, nós temos agora uma identidade de novo política. E assim a identidade religiosa estava sendo reconstruída, a identidade política também estava sendo reconstruída. E Ageu, então, chamado por Deus, resolve escrever essa carta para esse povo. E ele divide didaticamente essa carta em 4 oráculos, 4 mensagens, 4 palavras do Senhor. E nós vamos estudar essas 4 mensagens em 3 momentos. E nós vimos isso, amados, no último domingo que eu estive aqui, estudamos então Ageu 1, de 1 a 15, e o que nós aprendemos naquele domingo foi: Deus é soberano. Por isso devemos investir nossos esforços nas coisas relacionadas ao seu reino, e não no meu reino, e não no nosso reino. E a palavra que se destacou naquele domingo foi prioridades. Hoje nós vamos estudar Ageu 2, de 1 a 9. E a proposta que eu queria trazer para vocês é que nós pensássemos nesse texto que vamos estudar hoje com o seguinte pensamento: com a confiança em Deus, olhando para o futuro, mas com o trabalho dedicado, vivendo no presente, e com o equilíbrio emocional, lidando bem com o nosso passado, devemos perseverar em obediência ao Senhor. E as palavras que vão se destacar aqui no nosso estudo são as palavras comparação e expectativas. Vamos desenvolver isso. E aí no nosso próximo encontro, nós vamos estudar Ageu 2, de 10 a 19, e Ageu 2, de 20 a 23, que são os últimos 2 oráculos. E aí quando estivermos estudando e finalizando a exposição do livro de Ageu, nós vamos desenvolver essa verdade aqui, que Deus relembra o seu povo e os seus líderes que a obediência a Ele só traz benefícios. E as palavras que vão se destacar é obediência e bênção. Como mencionei para vocês, no último domingo nós destacamos então que Deus é soberano. E uma das coisas que a gente percebeu quando estávamos estudando a respeito da soberania de Deus é que Deus fala na hora certa, que Deus fala através dos seus profetas, que Deus controla todas as circunstâncias que envolvem a nossa vida e que também Deus controla a natureza e controla as pessoas. Vimos então que Deus é soberano. E por isso, a gente deve sim investir nossos esforços nas coisas relacionadas ao seu reino. Nós falamos que o povo estava com as prioridades totalmente distorcidas. Eles estavam investindo seus esforços mais nas construções das suas próprias casas do que na construção do templo. E aí eu lembro que eu destaquei para vocês que eles tinham uma desculpa, porque eles falavam assim: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E com essa distorção, achando que não havia chegado o tempo de reconstruir a casa do Senhor, eles começaram a se envolver com outras prioridades. E a prioridade que eles deram ali eram para as casas luxuosas, apaineladas, como estudamos lá no último encontro nosso. Mesmo sabendo que o templo representava a presença de Deus, mesmo sabendo que o templo era o local para oferecer os sacrifícios a Deus, para pedir o perdão dos pecados, eles ainda continuaram com as suas prioridades distorcidas. E aí finalizamos no último domingo mostrando que as prioridades distorcidas trazem resultados totalmente insatisfatórios. E resumindo, então, nós percebemos que os resultados que eles estavam tendo é que eles plantavam muito, mas colhiam pouco. Eles comiam, mas não se fartavam. Eles bebiam, mas não se satisfaziam. Eles se vestiam, mas não se aqueciam. E eles
recebiam um salário, mas o salário não era suficiente. Quando estamos com prioridades distorcidas, os resultados vão ser insatisfatórios. E aí eu apresentei para vocês aquela proposta de nós enxergarmos as prioridades não pelas demandas de prioridades de importância, né? Que o 1 é maior do que o 2 é maior do que o 3 e assim por diante. Mas sim, apresentei aquela proposta de a gente olhar para as prioridades conforme a centralidade de Deus e as demandas do nosso dia a dia. E assim, com Deus sendo o centro da minha vida, eu consigo perceber, e contando com a ajuda de Deus, com discernimento, com sabedoria, em que momento que eu vou dar prioridade para a minha igreja, para o ministério, para as finanças, para o meu trabalho, para a profissão, para a minha vida pessoal, para a minha vida acadêmica e para a minha família. E o que acontece é que a gente percebeu que com essa palavra de Deus através de Ageu, o povo sim se animou. E o povo então começou a reconstruir o templo. Aí chegamos no capítulo 2. E quero propor para vocês que o capítulo 2, dos versículos 1 a 19, vão nos ensinar exatamente isso. Com confiança em Deus, olhando para o futuro, mas com trabalho dedicado, vivendo o presente. E com equilíbrio emocional, lidando bem com o passado, devemos perseverar em obediência ao Senhor. E aí vocês perceberam que nós vamos trabalhar com coisas que aconteceram no passado, com coisas que devem acontecer no presente e com coisas que vão acontecer no futuro. O texto vai desenvolver mais ou menos por aí. E esse segundo oráculo do Senhor começa exatamente assim. Dá uma olhada ali no capítulo 2, versículo 1. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Olha que interessante essa data. Por que Ageu deixou registrado essa data para o povo e para nós? É porque essa data ela é importante, ela é chave para a gente entender um pouquinho mais o que está acontecendo aqui nesse segundo oráculo. Justamente Deus falou ao seu povo no último dia da festa dos tabernáculos, a festa das tendas, a festa das cabanas. Olha que interessante, quando nós vamos com o contexto lá de Levítico 23, do 33 a 43, nós não vamos ler, mas se você quiser anotar aí para ler posteriormente, é o contexto onde aconteceu essa festa, a festa dos tabernáculos. E essa festa, ela lembrava a presença de Deus, a presença do Senhor para com seu povo e todas as bênçãos que incluíam isso. E muito interessante, essa lembrança levava o povo então a lembrar do quê? Naquele momento que eles estavam andando pelo deserto, fugidos lá do Egito, e estavam prestes a entrar na terra prometida. E eles lembravam que eles eram nômades, um povo que ia vivendo em um determinado local, montavam as suas tendas, suas barracas, e depois eles iam para um determinado local, e eles então estavam peregrinando no deserto, rumo à terra prometida, mas sempre aos cuidados do Senhor. Então essa festa trazia para eles a lembrança do que Deus deu as provisões necessárias para a sobrevivência durante esse período. Sim, Deus dava água e dava comida. Da pedra brotava água, do céu vinha o maná, e de vez em quando algumas codornizes também. E eles estavam então lembrando disso. A presença de Deus traz para nós muitas bênçãos, até o ponto de a gente sobreviver a esse período do deserto, como um povo nômade. Mas também eles lembravam sobre a direção e o cuidado de Deus. Isso faz nos lembrar então daquela coluna de nuvem
que ia amenizando o calor forte do sol na caminhada deles durante o dia lá no deserto. Mas também lembrava da coluna de fogo que iluminava aquela noite escura e dava a direção para que o povo seguisse caminhando. Tudo isso, grandes bênçãos do Senhor para o seu povo. Então, a festa dos tabernáculos tinha essa característica. Era uma característica de lembrança, mas também de muita alegria. E aqui eu chamo a atenção para vocês. Era a festa da alegria. E é justamente no último dia, onde o povo deveria estar no ápice da alegria. E nós, quando lemos Levítico 23, 40, nós vamos ler o seguinte: e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. E justamente nesse dia, no 7º dia da festa dos tabernáculos, a festa da alegria, o profeta da alegria, Ageu, traz essa mensagem. Chamo a atenção então de vocês, queridos, o grande contraste, porque na festa da alegria, o clima é muito melancólico, o clima é muito triste. A alegria não está presente aqui nesse momento. Por que que a alegria não está presente nesse momento? Primeiro, as oposições, tanto do povo ao redor, que não estava gostando que o povo de Deus, aquele povo forte, que conquistava, que vencia todas as suas batalhas, está agora de novo reconstruindo a sua identidade política e a sua identidade religiosa. Então havia um burburinho ali, havia motins e havia conspirações para que o povo não seguisse na sua reconstrução religiosa e política. Esse era um aspecto. O outro aspecto é que eles estavam dando desculpas para obedecer a Deus e para reconstruir o templo. E então eles estavam com as prioridades totalmente distorcidas. E outro aspecto que estava trazendo para eles muita tristeza na festa da alegria é que eles estavam vendo que os resultados que eles estavam obtendo estavam sendo totalmente insatisfatórios. Muito bem. Internamente, também tinha um movimento que estava minando a alegria da festa. Olha só o que diz o versículo 2. O versículo 3. Quem de vocês viu esse templo e seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Os mais velhos estavam lembrando os mais novos. Por que os mais velhos? Os mais velhos haviam visto o templo de Salomão. Aquele templo maravilhoso, cheio de pedras preciosas, de ouro, de pratas, de tecidos, dos melhores que existiam. E estavam falando para os mais novos, dizendo para eles o seguinte: gente, esse templo michuruca que nós estamos reconstruindo agora, não é nada parecido com aquele templo de Salomão. O de Salomão era maior, o de Salomão era mais bonito, o de Salomão era mais luxuoso. Agora, nós estamos construindo esse templo com reaproveitamento de madeiras queimadas, de pedras quebradas. E isso trouxe então esse clima melancólico, um clima de tristeza, porque na festa da alegria, o ambiente era de tristeza e insatisfação. E eu queria destacar para vocês aqui 2 grandes ladrões da alegria, que roubaram a alegria do povo e que roubam a nossa alegria hoje também. Primeiro ladrão da alegria, a comparação. A comparação é quando a gente evidencia semelhanças
diferenças entre pessoas, lugares, situações ou objetos. Nós vamos comparar. Pessoas nos leva a pensar em algumas questões, ou de inferioridade, ou de igualdade, ou de superioridade. É para isso que nos leva um pensamento que está fazendo comparação. No nosso texto, qual a comparação que eles estavam fazendo? O templo de Salomão e todo o seu esplendor com o templo que estava sendo reconstruído. E eles olhavam para ali e evidenciavam o quê? Está muito diferente. O anterior era maior, o anterior era mais luxuoso, o anterior era mais bonito. Só que eu quero chamar a atenção para vocês que isso era coisa do passado e não a realidade deles. Muitas vezes a comparação nos leva a viver lá do passado e tira o foco da nossa realidade. Por isso a comparação, ela é sim um ladrão da alegria. Essa comparação estava então, como eu falei para vocês, influenciando os mais jovens que nem haviam visto o templo anterior. Eles não tinham como fazer essa comparação, mas os mais velhos se incumbiram de colocar esse veneno da comparação na mente dos mais jovens, e isso trouxe um desânimo para o povo. Nós sabemos que geralmente a gente faz comparações com situações que são bem maiores, melhores do que estamos vivendo. Raramente alguém faz uma comparação de uma situação de ou lugar, ou pessoa, ou uma situação, ou objetos que são inferiores do nosso presente. Nós temos a tendência de comparar a nossa situação com situações melhores. Agora, qual teria sido o efeito na mente, no ânimo do povo, se eles tivessem comparado as ruínas do antigo templo com... que essa era a realidade deles, a realidade era ruínas do antigo templo. Mas se eles estivessem comparando essas ruínas com o que eles estavam reconstruindo, isso ia trazer muita alegria para eles, porque eles iam perceber, gente, de ruínas, nós estamos conseguindo reconstruir um templo, e ele está se erguendo, e nós vamos poder celebrar a presença de Deus, vamos poder adorar a Deus, vamos poder pedir perdão a Deus, oferecer sacrifícios, vamos com tudo, na festa da alegria vamos nos alegrar. Não era essa a realidade, porque a comparação, o ladrão da alegria, estava deixando o clima muito melancólico. E Ageu, então, levado por Deus, traz essa mensagem, esse segundo oráculo. E eu queria deixar aqui já uma aplicação para nós. Qual é o antídoto para a comparação? Filipenses 4, 10 a 13. Então, quando você tiver com alguma dificuldade e perceber-se com a sua mente voltada para o passado e fazendo comparações, a sugestão é, leia Filipenses 4, de 10 a 13. Olha que diz o texto que Paulo está falando à igreja lá em Filipos. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Amados, onde estava Paulo? Qual era a situação de Paulo? Preso, com fome, com frio, com falta de livros que ele queria ler, abandonado, isolado, se sentindo solitário, mas ele olha para a realidade, ele não olha para o passado, e a realidade que ele vê é que aqueles irmãos estão renovando o seu interesse por ele, estão querendo cuidar dele, estão querendo ofertar, levar mantimentos, levar a capa, levar companhia, levar livros. E aí ele diz o seguinte: de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado,
pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Então, meus amados, uma confiança em Deus e um contentamento é a dose necessária para nós combatermos a comparação. O texto continua lá de Filipenses, e Paulo diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, queridos, o antídoto para esse ladrão da nossa alegria, chamado comparação, é o contentamento. É saber viver com as circunstâncias que estamos vivendo no presente e confiar em Deus, de que Ele tem coisas muito boas para nós. Mas o povo de Deus, naquela época, também eles não estavam só sofrendo com a questão da comparação. Eles também estavam vivendo com a questão das expectativas irreais. O segundo ladrão da alegria é expectativas irreais. A expectativa é aquele sentimento ou desejo de que algo aconteça segundo o que estamos pensando. Então aqui pode ser realmente um grande ladrão da alegria, porque eu crio uma expectativa, e essa expectativa eu quero alcançar ela segundo o que eu desejo, o que eu sinto, o que eu espero que aconteça. E normalmente nós temos uma tendência a ter dificuldades de trabalhar com as nossas expectativas. Geralmente a gente está pensando muito além das nossas realidades, muito além das nossas possibilidades. E isso traz o quê? Frustração. A comparação e as expectativas frustradas, elas andam de mãos dadas e vão roubando a nossa alegria e nos deixando tristes, quando devíamos estar alegres no Senhor. Eu sei que a acomodação, tipo, aceitar a realidade e não fazer nada a respeito, só traz mais dificuldades para nós, tanto quando estamos lutando com as comparações, quanto com as expectativas irreais. Então Ageu está trabalhando no coração do povo através da sua mensagem, e ele está dizendo o seguinte: com confiança em Deus, olhando para o futuro, mas também com o trabalho dedicado, vivendo no presente, e com um equilíbrio emocional ok, lidando bem com o passado, devemos perseverar em obediência ao Senhor. E nessa primeira parte, nós vimos então de que na festa da alegria, o ambiente era de tristeza por causa de dois grandes ladrões: a comparação e as expectativas irreais. E eles estavam exercendo tanto a comparação quanto as expectativas no tema a respeito do templo e na reconstrução do templo do Senhor. Eles não estavam sabendo lidar bem com a questão do equilíbrio emocional deles. Eles estavam vivendo no presente, mas presos lá no passado. Eles não conseguiam viver o presente de Deus, porque as lembranças do passado travavam eles, e eles não conseguiam avançar. Mas nós temos visto que temos um Deus que é muito soberano e que fala na hora certa. E justamente quando eles estão assim, Deus fala com o seu povo. E o que Deus fala com o seu povo? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Para quem que Deus está falando? Deus está falando para o líder político.
Sim, Zorobabel, o governador. Para quem que Deus está falando? Para o líder religioso, Josué, o sumo sacerdote. Mas para quem que Deus está falando? Para todo o povo. Todos estão recebendo de Deus uma mensagem e uma instrução. E o que Deus está falando ao povo? Deus está dizendo o seguinte: Deus encoraja os líderes e o seu povo. E por 3 vezes ele fala coragem, 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 trazendo a mente deles e o coração deles para uma realidade. Qual que é a realidade? Gente, chega de mimimi. Mãos à obra. Engole o choro. Se mexe como coisa viva. Para de pensar no passado. Vocês têm que saber o que fazer agora. Vocês têm que trabalhar. Sejam fortes, trabalhem. São algumas traduções nossas da Bíblia, né, que é ou falar ao trabalho, mãos a obras, ser forte, trabalhai. Sabe de uma coisa, amados? Um trabalho focado, um propósito digno e uma ocupação nobre nos faz avançar para cumprir a vontade de Deus para nós. As comparações, as expectativas irreais nos levam para longe da realidade, nos levam para o passado. E no passado a gente tem lembranças boas e ruins. Sabe de uma coisa? O passado nós não conseguimos mudar. Então Deus põe eles no tempo presente. É onde a gente pode agir, aonde a gente pode fazer alguma coisa. E Deus então chama a atenção deles e diz: gente, esqueçam as comparações, alinhem as expectativas. Vocês têm que fazer agora é trabalhar. Quando estamos então nos esforçando para fazer o melhor que nós podemos, segundo as nossas condições atuais, nós estamos bem perto da excelência. Por que eu falo isso? Porque Deus está mostrando para eles que a realidade deles é o seguinte: é restos de pedras, é restos de paus, de madeiras, é tecidos não tão nobres, é pouco luxo, mas sim é o que se tem no momento. E com o que se tem no momento nós vamos fazer o melhor. E o que é o melhor? É um templo para celebrarmos a presença de Deus, para adorarmos a Deus, para oferecermos os nossos sacrifícios a Deus e para receber o perdão de Deus para nós. E é isso que eles deviam fazer. Um trabalho dedicado aos propósitos de Deus é um excelente antídoto para uma mente voltada para o passado. Então, queridos, quero deixar aqui uma dica. Quando você estiver com a sua mente lá no passado, e o passado estiver te paralisando, porque lá no passado nós encontramos comparações, e essas comparações nos levam a olhar para o futuro e ver que as nossas expectativas estão irreais. Qual que é o antídoto? É trabalhar para o Senhor. É saber o que o Senhor quer que a gente faça. E arregaçar as mangas. E trabalhar firme, trabalhar forte. Foi isso que Deus estava fazendo com o povo. Dizendo para eles: vão trabalhar. Por quê? No passado a gente não consegue mudar. Mas no presente nós podemos trabalhar segundo a vontade de Deus. Mas Deus também encoraja os líderes e o povo, trazendo à mente deles o seguinte: eu estou com vocês, não tenham medo. Que encorajamento! Vimos que lá ao trabalho é uma ordem, se mexe, vão com tudo. Mas agora nós temos uma verdade que traz um ânimo, que traz um encorajamento muito, muito forte. Vai dar tudo certo. Por que vai dar tudo certo? Deus está com eles. Essa realidade que Deus estava trazendo em mente para eles e para o coração deles, é que Deus estava presente. E Deus fala isso para eles quando diz ali no versículo 5, dá uma olhada ali em Ageu 2, versículo 5. Essa é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito estará sempre com vocês. Não tenham medo.
Que maravilha! Deus então está usando aqui uma didática de redundância para com o seu povo, porque na festa do tabernáculo, onde se lembra a presença de Deus, Deus relembra a eles, através da sua palavra, que estaria com eles para sempre, que eles não precisavam se preocupar pelo tamanho do templo, pela beleza do templo, pela luxuosidade do templo. O principal não é o templo, o principal é a presença de Deus. E Deus então fala para eles: eu estou com vocês. Nós vimos também que Deus está então enfatizando essa realidade. E para que o povo então lembre e pense nessa aliança que Deus fez com o seu povo. Quando o tabernáculo foi construído lá por Moisés, a presença de Deus estava lá. E Deus então prometeu que habitaria com o seu povo. E sabe, esse encorajamento de Deus, mostrando: eu estou com vocês, não tenham medo, não foi uma realidade só deles aqui na época de Ageu. Foi assim com Josué também. Quando Josué teve o desafio de conquistar a terra prometida, Deus falou para o Josué: Josué, eu estou contigo, não temas, vai com tudo, coragem. Deus também falou para Salomão, quando Salomão estava ali meio preocupado com o que deveria fazer, Deus falou para Salomão: Salomão, coragem, reina, seja um rei bondoso para o meu povo, um rei com sabedoria. E essa realidade é para nós também. Queria chamar a atenção para vocês em Hebreus 13:5. Vamos ler Hebreus 13:5. Dá um pulo ali na sua Bíblia. Paulo não, o autor de Hebreus está escrevendo então as suas considerações finais, e ele escreve lá em Hebreus 13:5b. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Sabe esse texto que está no Novo Testamento, em Hebreus 13:5? É uma citação de Deuteronômio 31:6, que diz o seguinte: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa da causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então, meus amados, o passado fica lá no lugar dele. O presente, nós trabalhamos dedicados e trabalhamos focados e trabalhamos animados, porque a presença de Deus está conosco. Que encorajamento que a gente enxerga nesse texto. Não se apeguem ao passado, vivam o presente, pois o futuro será glorioso. Eu queria chamar a atenção de vocês, lendo aqui o texto final da nossa exposição aqui, que são os versículos 6, 7, 8 e 9. E eu quero destacar para vocês como está a conjunção verbal dos principais verbos. Olha o que diz ali, o versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo, como é que está o verbo? Lá no futuro, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Versículo 7, farei, lá no futuro, tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo futuro será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei, futuro, a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então Deus está chamando a atenção aqui para nós, de que não importa como foi o passado, nós devemos viver o presente trabalhando e dedicados, confiantes em Deus. Por quê? Porque um futuro será glorioso. Muito bem. Por que o futuro será glorioso? Deus está dizendo o seguinte para o seu povo: eu farei tremer as nações, e elas trarão os recursos para o templo. Com a presença de Cristo, no seu reinado milenar, as nações serão abaladas,
E com essa realidade, elas vão levar ofertas para o templo do Senhor. E Deus tem poder e tem autonomia para fazer isso, porque o texto destaca que tanto a prata quanto o ouro pertence ao Senhor dos Exércitos. Aqui esse futuro, sim, tem um futuro lá para o milênio, mas também tem um futuro que aconteceu para eles e tem um futuro que já aconteceu para nós. As profecias, elas são assim, elas se cumprem para o povo de Deus, Israel, se cumprem para o povo de Deus, igreja, e vai se cumprir para o povo de Deus todos num futuro mais adiante. E Deus então está dizendo o seguinte: o futuro será maravilhoso. Se vocês não têm os melhores recursos agora, vocês vão ter todos os recursos no futuro. E Deus continua encorajando o povo com algumas realidades do futuro glorioso. E diz o seguinte: a glória desse templo será maior que a glória do templo antigo. E isso bugou a mente deles, porque a mente deles estava no passado, no grande templo de Salomão. E eles estavam lutando com a realidade naquele templo reconstruído com restos de material. E Deus está chamando a atenção, dizendo o seguinte: o de Salomão tinha sua glória, sim, teve. Ele foi reconstruído com muita beleza, com muita riqueza, mas era uma glória material. Esse novo templo, o reconstruído por Zorobabel, repaginado por Herodes, teve a maior glória do que Salomão. Sabe por quê, meus amados? Quero ler para vocês João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E foi justamente nesse templo que o Senhor Jesus colocou os seus pés. E nesse templo que Ele ensinou. E nesse templo que o Deus encarnado entrou. E foi nesse templo que a glória de Deus foi manifestada. A presença de Jesus nesse templo fez com que esse templo tivesse maior glória do que a do anterior. O futuro para eles foi aqui, mas vai ter mais futuro para nós também, onde Cristo vai reinar a partir desse templo. A glória daquele templo foi bem maior do que a glória do templo de Salomão. E Deus então está ali, através das suas profecias, mostrando para eles: não vale a pena se apegar ao passado, vivam no presente, porque o futuro será glorioso. E Deus termina então falando para eles que neste lugar estabelecerei a paz. Na sua primeira vinda então, Jesus trouxe sim a paz para os que são filhos de Deus. O príncipe da paz já veio. Nós lemos em Romanos 5:1, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Mas na segunda vinda de Cristo, também teremos uma paz, mas não só uma paz nos nossos corações, mas uma paz mundial. E Ezequiel, depois se você quiser ler um pouco a respeito disso, descreve essa paz na segunda vinda de Cristo, nos capítulos 40 até o 48. Tem muito conteúdo, onde Ezequiel então fala a respeito dessa paz futura. Sim, naquele templo teria a paz que começa nos nossos corações, porque somos filhos de Deus, e a paz mundial quando Cristo reinará. E assim então Deus, usando a sua didática divina, que nesse momento aqui foi escrever uma profecia através de Ageu, e com essa didática de mostrando para eles que com confiança em Deus, olhando para o futuro, com um trabalho dedicado, vivendo no presente, e com um equilíbrio emocional ok, lidando bem com as coisas do passado, podemos sim perseverar em obediência ao Senhor. E assim concluímos o segundo oráculo de Ageu ao povo. Que lições
que nós podemos aprender dessa exposição bíblica aqui? Primeiro, nós temos um Deus digno de confiança. Ele é soberano. Ele tem tudo sob o controle, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Podemos confiar. Outra lição que a gente pode aprender é lidar bem com o nosso equilíbrio emocional. Às vezes o nosso passado nos aprisiona e a gente não consegue nem deslumbrar um futuro bom porque a nossa mente está lá no passado. O que a gente deve fazer? Olhar para o presente e trabalhar com contentamento, sem fazer comparações, sem ficar com expectativas irreais. É trabalhar naquilo que Deus pediu. Com o quê? Com o que nós temos. Com a realidade que tem. Ok, mas vou ficar acomodado? Jamais. Porque nós temos um Deus maravilhoso que a gente pode olhar para o futuro e perceber que tem coisa muito boa para acontecer. Por isso, podemos perseverar em obediência ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Obrigado porque essa profecia que foi destinada ao povo que estava voltando do cativeiro babilônico e estavam enfrentando essas realidades que mencionamos aqui, ela é útil sim para nós hoje e pode nos ajudar a lidar com o nosso passado, pode nos ajudar a nos movimentar e trabalhar no presente, pensando naquele futuro glorioso que o Senhor tem. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua orientação, muito obrigado porque o Senhor vai nos dando condições de trabalhar com o que temos, fazer o melhor que podemos, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.